Olá, família Kev, gratidão em estarmos juntos mais um dia, mais uma vez, para estarmos sendo abençoados pelo Senhor com essas pérolas, essas palavras tão maravilhosas de incentivo, de encorajamento, de força, de graça, de fé que Ele está trazendo para nós a cada dia, não é? Para mim, para cada um de vocês. Grande família de Deus, grande família de filhos e filhas semelhantes a Jesus e que espera, ansiosos, com muita alegria, com muita gratidão, com muita fidelidade, a volta do nosso noivo Jesus. E estamos aqui perseverantes e nesse canal encorajando uns aos outros, fortalecendo. Então compartilhe as mensagens, chame outras pessoas para participarem do canal. E que estejamos cada vez mais firmes e aliançados até que Ele venha, que outras pessoas que ainda não têm essa aliança com Jesus possam buscar se aliançar, fazer uma confissão, né, entregando a sua vida a Jesus e reconhecendo Ele como Senhor, como Salvador, até que Ele venha, sobretudo, todos nós, tendo essa veste de humildade, veste que eu falo em relação à nossa postura, nosso jeito de ser, o tempo todo praticando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, tendo uma vida cristã na conformidade da palavra de Deus até que Ele venha. Tem uma canção que diz assim, não é uma canção gospel que diz: mais de ti, menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça, que eu me constranja com a sua glória, com a sua humildade. Então, o nosso perfil de vida cristã tem que estar nesse nível, mais de Deus e menos da gente, menos de nós. Isso é humildade. E é isso que eu quero estar conversando com vocês hoje, sobre a humildade. Nós temos um exemplo perfeito, não é? Do nosso Senhor Jesus Cristo, exemplo de humildade. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando de si mesmo, se humilhou e veio como um homem e morreu, né? Na morte de cruz. Está escrito em Filipenses 2, versículos 6 e 7, versículos 6, 7 e 8. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Que coisa mais linda, não é? Jesus, o exemplo de humildade. Ele quis, né, se ofereceu como filho de Deus, como rei, como príncipe, como senhor, como tudo, né? Soberano, santo, ele quis morrer por nós, né? Quando o homem, a partir do pecado de Adão e Eva, trouxe a condenação para toda a humanidade, para mim, para você, para todos nós, Deus elaborou um plano. Jesus é filho de Deus, perfeito, celestial. E Adão e Eva, filhos de Deus terrenos. Mas quando eles pecaram e condenou toda a humanidade à morte eterna, Deus, por muito amor a nós, Ele elaborou um plano. E Jesus fez parte desse plano. Deus, Jesus e o Espírito Santo, os três juntos sempre, fizeram parte desse plano. E Jesus, Ele quis, né? Jesus quis morrer por nós, por muito amor que Deus tem por nós, por muito amor que Jesus tem, que o Espírito Santo tem por nós. Jesus se ofereceu e veio como um homem, nasceu na barriga de uma mulher imperfeita, numa esfera de imperfeição, mas ele perfeito, ele sendo Deus, ele veio para nos salvar. Então Jesus, com toda a humildade, ele não pecou. Com toda a humildade, ele foi servo. Com toda a humildade, ele se tornou como um homem. Sendo Deus, foi homem. E cresceu com todas as fases de um ser humano e provou para a gente todas as atitudes que ele teve. A
necessidade de sermos humildes, como é possível e como é bom ser humilde, não é? Está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo, Deus nos amou, amou o ser humano, amou os filhos dele de tal maneira que entregou o filho dele, o único filho, para que todo aquele que crer nele não pereça eternamente, não fique condenado eternamente naquele pecado, mas viva, seja salvo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, o nosso exemplo de humildade o tempo todo, ele está ensinando humildade para os seus discípulos, ensinando para a gente, porque os evangelhos, todo o histórico da vida de Jesus está nos evangelhos, para que a gente siga esse exemplo de Jesus e sejamos exatamente o que ele é e o que ele nos ensinou para sermos, né? Jesus é exemplo de humildade, de simplicidade, de paz, de alegria. Jesus é maravilhoso. Está escrito em Mateus 5,5, bem-aventurados humildes, porque receberão a terra por herança. Jesus que falou isso no Sermão da Montanha, né? No Sermão do Monte. Bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra como herança. Precisamos ser humildes. Em Provérbios 15:33 está escrito que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Toda a humildade antecede a honra. Então, todos que são honrados, observe que eles têm uma atitude de humildade, ele tem um espírito humilde, porque a honra, ela vem depois da humildade. A humildade antecede a honra. Então, todos que têm uma vida de humildade, todos que têm uma vida de humilhar-se a si mesmo, ele é honrado. Jesus foi honrado. Olha o que diz em Filipenses 2:6 até 8 que nós lemos, que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, por causa da humildade de Jesus, de ele ter humilhado a si mesmo o tempo todo, Deus o exaltou, ele obedeceu, ele honrou, ele foi humilde, ele foi simples. Então, o plano de Jesus para nos resgatar traz o seu filho nesse símbolo, nessa simbologia forte de humildade. Jesus foi humilde, Jesus foi simples, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas como homem, como ser humano, ele humilhou-se. Está escrito em Provérbios 22:4 que a recompensa em humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. A humildade, ela tem uma recompensa. E que recompensas são essas? Riqueza, honra e vida. É isso que nós vemos o tempo todo no exemplo de Jesus. Jesus, ele nos deu vida. Por causa desse renovo da aliança, dessa transformação, nós temos a herança como filhos. Então nós temos a riqueza, temos a prosperidade, temos a honra, porque Jesus nos fez agora co-herdeiros junto com ele, como filho legítimo, como filho perfeito de Deus. E agora nós todos, como filhos de Deus, a partir de Jesus, nós temos direito a essa riqueza, a essa herança, tudo que Jesus conquistou na cruz. Nós temos esse direito, né? O contrário da humildade é a soberba, é o orgulho, é a vaidade, a arrogância, a prepotência. Então, todos que não se humilham, todos que tentam se exaltar, eles são humilhados. É a diferença de eu humilhar-me a mim mesmo, de cada um de vocês humilhar a si mesmo, como Jesus fez. Jesus humilhou a si mesmo e foi exaltado. Mas tem situações, tem pessoas que elas se exaltam, elas se engrandecem, elas acham que elas são superiores, que elas não precisam de Jesus, que elas não dependem de Jesus, e pisam nas pessoas, e são superiores, e são arrogantes, são prepotentes, não têm humildade. Não tem humildade para fazer o que Jesus fez. Jesus lavou aos pés aos discípulos. Em João 13, nós vemos o exemplo. Jesus, né, pegou a bacia, pegou a toalha e começou a lavar aos pés dos discípulos. Ele sendo Deus, sendo rei, sendo Senhor absoluto. Ele deu um exemplo que a gente precisa servir uns aos outros, que a gente precisa lavar aos pés numa situação de humildade, num exemplo de simplicidade.
e de não se colocar superior ao outro. Foi isso que Jesus fez, mas com humildade, servirmos um ao outro, considerarmos o outro superior a nós, suportarmos aos outros em amor. E Jesus deu esse exemplo de humildade. Então, o orgulho, a vaidade, a superioridade, a intolerância, todos esses sentimentos, atitudes, não nos ajuda, não nos traz recompensa boas e nos afasta daquilo que Deus tem para a gente. Em Efésios 4, no versículo 2, o apóstolo Paulo fala, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. O contrário da humildade é a arrogância, é a vaidade, a soberba. Isso só traz ruína, não traz coisas boas, traz coisas negativas. Está escrito em 1 Pedro 5,6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte. Deus vai exaltar todos que se humilham, mas está escrito também em Lucas 14,11, pois todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Lucas 14, versículo 11. Então, todos que se humilham são exaltados. Não foi isso que Deus fez com Jesus? Ele morreu, ele ressuscitou, ele passou por humilhações, ele sofreu demais, ele apanhou, foi esbofeteado, cuspiram no rosto de Jesus, foi blasfemado, ele foi humilhado, caluniado, difamado. Falaram muitas coisas ruins de Jesus, mas ele em nenhum momento revidou naquele mesmo nível de arrogância, de prepotência e soberbia, muito pelo contrário. Ele foi humilde o tempo todo, e porque a recompensa da arrogância tem, assim como tem a recompensa da humildade. E todos eles viram e reconheceram a soberania de Deus em Jesus Cristo, Jesus como Deus, Jesus como Senhor, Jesus como um exemplo grande de humildade. Está escrito em Mateus 18, versículo 13 e 4, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E aí Jesus dá um exemplo lindo sobre a criança. A criança é pura, a criança é humilde, a criança não guarda rancor, não guarda mágoa. No mesmo momento que ela está triste, que ela está aborrecida com alguma coisa, ela já está bem. Se a gente faz alguma coisa, a gente bate, machuca, ela já vem e nos abraça, porque ela não guarda mágoa, não guarda rancor. E aí os discípulos, nesse contexto aqui de Mateus 18, eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus, E Jesus pega uma criança, coloca ela no meio e fala, se vocês não se tornarem como essa criança, não se converterem como essa criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. Mas vocês precisam ser humildes como elas. Se vocês forem humildes como essa criança, então essa pessoa vai ser o maior. A criança, ela tem essa característica da pureza, de ser humilde. A criança não está nem aí com a pobreza, com a riqueza, com a deficiência, com o que o outro tem, o que o outro não tem. A criança, ela é acessível, ela vai em todos os espaços, ela abraça sem nenhum preconceito, ela não tem discriminação. Ela é pura, ela tem um olhar puro para o outro, não tem um olhar de superioridade, de arrogância. Ela é simples, por isso que Jesus nos dá esse exemplo. Sejam como crianças, sejam simples, sejam humildes. Utilizem esse exemplo, O exemplo do próprio Jesus, que ele era como essa criança. Jesus, ele tinha e tempo que ele está vivo, ele mora no céu, ele está com a gente, Então Jesus tem essa simplicidade, ele tem essa humildade e ele nos ensina, sejam humildes, porque os humildes, eles possuirão a terra. Os humildes terão a terra como herança. Os humildes têm a recompensa da riqueza, da honra, da prosperidade. Os humildes, eles são exaltados, mas quem se exalta, ele é humilhado. Então, sigamos esse exemplo, nos humilhemos, sejamos simples e todo sentimento de arrogância, de prepotência e soberba que há ainda em nosso coração, que a gente peça perdão a Deus, que a gente se humilhe diante de Deus, reconheça Ele como o único Deus, como soberano, e que sejamos cada dia mais perseverantes, nos humilhando diante de Deus até que Ele venha. Beijos, até o próximo encontro.